A frustração de Oscar Piastri com a McLaren atingiu um ponto de ruptura. Depois do Grande Prêmio do México, já não é algo que ele consiga mascarar com respostas polidas nas entrevistas ou com aquela expressão calma diante das câmeras. Por trás dessa postura contida, uma tempestade cresce, alimentada por confusão, descrença e uma raiva crescente por um carro que simplesmente não entrega o desempenho que ele sabe que poderia ter. O MCL39, que antes era sua arma precisa, virou imprevisível, teimoso e pouco colaborativo. O que começou como um leve abalo de confiança evoluiu para uma crise completa de ritmo e fé no conjunto. Num fim de semana em que Lando Norris parecia dominar, rumando à vitória e retomando a liderança do campeonato, Piastri ficou à margem, preso em batalhas no meio do pelotão e cruzando a linha quase 40 segundos atrás do companheiro. No papel, um quinto lugar até soa aceitável. Para um piloto que liderava a disputa por semanas, foi um pesadelo. As novas evidências do México apenas aprofundam o enigma. A telemetria da McLaren não aponta nenhuma falha mecânica, nenhum dano no assoalho, nenhum desequilíbrio óbvio entre os carros. Cada sensor, cada leitura insiste que o MCL30 de Piastri está saudável. Ainda assim, o cronômetro conta outra história. O ritmo dele não só falhou, evaporou. Setor por setor, curva por curva, Norris encontrava tempo onde Piastri não conseguia. Não era azar nem uma jogada de pneus. Era uma perda fundamental da conexão entre homem e máquina. Os dados mostram diferenças sutis, porém reveladoras. Norris gera aderência traseira através de uma rotação agressiva. Piastri, com entradas mais suaves e refinadas, deixa os pneus frios e sem vida. É o tipo de problema invisível que atormenta engenheiros e prende até os pilotos mais compostos. Para Piastri, essa contradição, um carro perfeito no papel e lento em pista, tornou-se insuportável. E o que torna tudo ainda mais doloroso é que ele não está imaginando. Esse padrão começou semanas antes, em Austin, e só piorou sob o sol do México. Volta após volta, treino após treino, a diferença para Norris aumentou. A precisão que antes parecia tão natural ao australiano, agora pesa como um fardo, forçando-o a dirigir de forma antinatural, apenas para se manter próximo. Essa é a crueldade da situação. A McLaren não mudou o carro drasticamente, mas o comportamento atual favorece um estilo de pilotagem oposto ao instinto de Piastri. Norris sabe deslizar, corrigir e extrair ritmo do caos. Piastri próspera com estabilidade e previsibilidade. Quando essa previsibilidade some, a confiança some com ela. Ver o companheiro celebrar enquanto ele luta para entender onde foi sua velocidade empurrou Piastri ao limite. Um piloto tão analítico e sereno quanto ele sofre uma tortura psicológica. Ele não aponta dedos publicamente, mas dentro do box a tensão cresce. Os engenheiros juram que os dados estão limpos. O carro está ok, dizem. Piastri, porém, sente que algo não está certo. Seja no comportamento dos pneus, no equilíbrio aerodinâmico ou na sensibilidade do carro à altitude, ele perdeu a ligação essencial entre comando e resposta. E isso é precisamente o que torna essa história tão fascinante. Não se trata apenas de perder ritmo, mas de perder confiança. Na Fórmula 1, quando o piloto deixa de confiar no carro, tudo desmorona. Para piorar, o mundo todo está observando. Torcedores questionam o que se passa dentro da McLaren. As redes sociais fervilham com teorias. A pressão atinge ponto de ebulição. A imagem tranquila de Piastri começa a rachar, revelando o fogo de um competidor desesperado por respostas. Antes de destrincharmos o que as novas evidências revelam sobre essa chocante perda de ritmo e como isso pode virar a corrida pelo título de cabeça para baixo, deixa o like, se inscreve e fica até o fim, porque o que está acontecendo na McLaren pode muito bem ser a maior história da temporada. As investigações internas deixaram claro que o problema não é uma falha mecânica óbvia. Engenheiros vasculharam terabytes de dados desde o México, cruzando cada volta dos dois pilotos. E os achados são tão instigantes quanto frustrantes. O cerne do problema de Piastri é como o MCL39
responde aos inputs em condições específicas de pista. Em altitudes elevadas como a Cidade do México, com ar rarefeito e queda drástica de downforce, o carro fica hipersensível à direção e à modulação do acelerador. O estilo agressivo e de alta rotação de Norris permite que ele explore essa instabilidade, impulsionando o carro nas entradas e gerando calor nos pneus traseiros que os mantém vivos por longos stints. Piastri, por outro lado, aborda as curvas com precisão cirúrgica, buscando estabilidade e previsibilidade, e nesse regime o MCL39 não o recompensa. As sobreposições de telemetria contam a história em números claros. Norris roda o carro mais cedo, compromete o ápice com entradas de direção mais incisivas e permite pequenas derrapagens controladas que estabilizam a traseira. Piastri, ao manter o carro mais plano e suave, aquece menos os pneus. Em cada curva de velocidade média, Norris ganha aproximadamente 1/10, não por bravura bruta, mas porque os pneus alcançam a faixa de temperatura ideal mais cedo. Multiplique isso por 10 curvas, e nasce a diferença de 6/10 que os separou no quali. Mais revelador ainda, em corrida, a diferença média de temperatura nos pneus traseiros chegou perto de 6°C. Essa variação aparentemente pequena se traduz em aderência mais consistente para Norris e degradação acelerada para Piastri. É um exemplo perfeito de como um carro pode parecer ok nos relatórios, mas estar fundamentalmente desalinhado com seu piloto. Os dados internos confirmam que, mecanicamente, os carros são gêmeos. Mesma geometria de suspensão, mesma calibração da unidade de potência, mesma especificação de assoalho, mas a distribuição de carga aerodinâmica mudou sutilmente à medida que a equipe otimizou o conjunto para eficiência em alta velocidade nas últimas corridas. Essa mudança favoreceu o estilo de Norris, dando-lhe mordida na frente. Para Piastri, criou instabilidade na entrada, forçando-o a frear mais tarde e a esterçar com mais agressividade para alcançar o mesmo ângulo de yaw. Não é o ritmo natural dele, e isso está lhe custando tempo em todas as zonas de frenagem. Simulações internas indicam que Piastri perde, em média, 0,15 por entrada de curva, apenas pela maneira como o carro transita a transferência de massa, algo que não se corrige de uma hora para outra. A frustração de Piastri agrava-se por ser tão sutil. Não há peça fumegante nem parafuso solto para apertar. É questão de percepção, de sensação transmitida pelos pneus através do volante. Cada volta é uma tentativa de forçar o carro a se comportar, e a cada tentativa ele resiste. Nos treinos do México, seus registros a bordo mostram múltiplas correções pequenas no meio da curva. Microajustes que denunciam um piloto em busca de feedback que não chega. Norris, ao contrário, parece caótico, e ao mesmo tempo consistente. Ele aceita a dança do carro e confia que ele se recompõe. Piastri próspera na cadência e na precisão. Quando a cadência quebra, o ritmo dele vai junto. O traçado mexicano escancarou as fraquezas do MCL39. A mistura de chicanes lentas e S's de alta velocidade exige um carro que transite a transferência de carga de forma suave e previsível. Norris gerenciou isso abraçando o caos, confiando na traseira mesmo quando ela escapava. Piastri tentou manter tudo limpo, e a limpeza não funcionou. Lá pela volta 20, as temperaturas da superfície dos pneus já estavam disparando, forçando-o a reduzir o ritmo. No stint final, ele rodava quase meio segundo mais lento por volta, apesar de usar compostos idênticos e cargas de combustível semelhantes. Não foi estratégia. Foi comportamento mecânico. A McLaren chegou a repassar ao pool de telemetria da FIA os dados que confirmaram essas tendências. A aplicação de acelerador de Piastri era mais suave e antecipada, resultando em menor rotação na saída e ângulos de derrapagem maiores no exterior do pneu traseiro. Norris, com acelerações mais tardias e agressivas, alcançava melhor rotação e aceleração mais reta na saída, diferença responsável por cerca de 60% do delta de tempo por volta. Junte isso à redução de downforce do México e ao desgaste aumentado dos pneus,
E fica fácil entender por que a lacuna cresceu ao longo da corrida. Em público, Piastri mantém a compostura. Por trás das portas do box, fontes descrevem-no como furioso, porém focado. Ele não culpa a equipe, exige respostas. As sessões de debriefing viraram verdadeiras análises forenses, linha por linha, trace por trace, procurando padrões que expliquem a perda. Um engenheiro descreveu a cena como um homem lutando contra a física. Não é que a McLaren favoreça Norris. Os dados não sustentam essa teoria. Mas a filosofia atual de balanceamento do MCL39 naturalmente casa melhor com o instinto de Norris. A própria André Stella admitiu que o carro mais rápido tem que ser pilotado de uma certa forma. Uma frase que, involuntariamente, sublinhou como um piloto encontrou o truque e o outro ainda não. O novo conjunto de evidências também mostra o lado psicológico. O comportamento errático do carro corrói a confiança de Piastri. E confiança? Na F1 é mensurável. Nas voltas on-board do México, ele demora em média 0,12 is a mais por curva, antes de voltar a abrir gás por completo. Pode parecer pouco, mas em 71 voltas vira mais de 8 segundos perdidos. Confiança é tempo de volta, e a dele está vazando. O que mais preocupa a gestão da McLaren é o padrão. Não foi só um circuito ou um fim de semana ruim. É uma tendência desde Austin. Em 4 corridas consecutivas, Norris superou Piastri em classe FI.